Olá pessoal, eu sou o professor Michel e hoje estou aqui para um bate-papo de física com vocês, tudo bem? O nosso tema de hoje é leis de Newton, então essa é a temática que nós vamos conversar um pouquinho. No entanto, Newton apresenta no seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural as leis que regem o movimento. Então, o objetivo aqui agora é a gente entender um pouquinho da dinâmica. Então vamos lá, peraí, vamos com calma. Michel, o que é dinâmica? Dinâmica, pessoal, é a parte da física que estuda os movimentos, mas ela estuda os movimentos se preocupando com as causas desses movimentos, ou seja, por que é que os movimentos acontecem? É agora que a gente tenta responder a pergunta do porquê. Porque até agora, quando você estudou movimentos, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, você estudava o movimento, mas você nunca se perguntou por que é que o movimento acontecia. Você apenas calculava posição, velocidade e aceleração, independente do movimento. Agora não. Agora a gente vai tentar entender por que é que os movimentos acontecem. Legal? Então foi Newton, num determinado período da história, era muito jovem ainda, aos 23 anos, quando a Inglaterra foi atingida por uma peste que ficou conhecida na história como peste negra. Newton fez o que? Ele acabou se isolando do local, no sítio, numa fazendinha da família, do seu tio, onde ele foi criado. E aí nesse sítio, ele ficou em isolamento social, e essa palavra está na moda agora, ele ficou em isolamento social por 2 anos e 2 meses. E neste período de isolamento social, ele produziu alguns materiais. Dentre eles, um livro que nós chamamos de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que vulgarmente a gente usa apenas como princípio. E é nesse livro que nós temos toda a explicação do porquê é que os movimentos acontecem dentro da Terra e fora da Terra. Então aqui nós passamos a tentar entender os princípios de Newton, que para o livro didático, que nós utilizamos muitas vezes na escola, ela é chamada hoje de as 3 leis de Newton. Então as 3 leis são os 3 princípios que Newton descreve nesse material, que dá conta de explicar o porquê é que os movimentos acontecem dentro e fora da Terra. Neste momento nós vamos estudar dentro da Terra. Numa aula futura nós vamos estudar um pouquinho de gravitação, e aí nós vamos entender como é que os movimentos acontecem agora fora da Terra. Tudo bem? Então vem comigo, pessoal, olha só. Quando eu falo em lei de Newton, eu já disse para vocês que nós temos 3. A primeira lei é o princípio da inércia, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei é a lei da ação e reação. Então, antes de qualquer coisa, antes de definir, de escrever a lei, eu sei que vocês estão loucos esperando eu escrever aqui qual é a lei. Mas eu não vou fazer isso ainda, a gente precisa entender alguns detalhes importantes. Então, o primeiro detalhe que a gente precisa entender, e que eu vou colocar aqui como pré-requisitos, é a noção de força. Essa aqui é a noção mais importante. Por quê? Porque Newton trabalha o tempo todo com a noção de força, o tempo todo. Então eu preciso que você me diga, que você pense aí, o que seria força? O que é força para vocês? Ou melhor, eu vou criar uma situação simples. Imagine o seguinte: eu, Michel, no auge dos meus 98 quilogramas, aqui. E eu vou colocar do meu lado, uma pessoa com 65 quilogramas, do ladinho, do meu lado. Não sei se vocês estão vendo, tá aqui, do meu lado. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: quem é mais forte? Eu ou o coleguinha aqui de 65 quilogramas? Pensa aí. Quem é mais forte? Essa resposta, gente, ela é muito intuitiva. E nós, com o conhecimento que nós trazemos do dia a dia,
nós temos o hábito de associar força com a massa. O coitado do gordinho, né, ele acaba sempre sofrendo bullying. Ele sempre sofre. Mas nesse caso, o pessoal fala assim, o gordinho tem mais força. Tá? Agora imagina o seguinte, você pega o gordinho aqui, de novo, mas aí você pega agora do meu lado, não o cara de 65 quilos, mas você pega aquele cara saradão da academia, sabe? Aquele que malha, que anda até com o braço aberto assim. Então, coloca aqui do meu lado agora. E eu pergunto para vocês, quem de nós tem mais força? Eu ou ele? Agora vocês vão achar que é ele, né? O gordinho agora pulou. Então, gente, esse é um conceito que a gente traz do dia a dia, mas ele está errado. E isso é a primeira coisa que é importante a gente desmistificar, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, ninguém tem força. Sabe por quê? Não dá para eu ir no supermercado, por exemplo, e comprar um pacotinho de força. Falar, hoje eu vou levar um pacotinho de força para casa. Não dá. Tá? Na minha época, na época que eu era criança, na década de 80, a gente tinha um desenho animado, tá? Em que um cara, né, praticamente seminu, né, ele arrancava uma espada, empunhava ela e dizia o quê? Eu tenho a força! E aí, nossa, né, o desenho continuava, ele se transformava e ficava forte, aquela coisa toda. Mentira, fui enganado pelo desenho animado. Tá? Porque ninguém tem força. Até a minha mãe me enganou, se vocês querem saber. Porque ela me dava verde, tipo o Popeye, sabe? Que comia espinafre, outro desenho da minha época. Falou assim, não, você tem que comer isso aqui para ficar forte. Talvez você também tenha sido enganado pela sua mãe. O alimento, pessoal, ele não nos dá força. Ele nos dá energia, que é diferente de força. Então são pequenos detalhes. E na dinâmica, as leis de Newton todas, elas discutem a noção de força. Os movimentos estão relacionados de alguma forma com a noção de força. Então, eu quero definir para vocês o seguinte, ninguém tem força, nem o magrinho, nem o gordinho, nem o cara da academia, nem o cara que come espinafre, nem o cara que levanta a espada. Ninguém tem força, tá? Por quê? Força é o resultado da interação entre dois corpos. Portanto, para ter força, precisamos ter dois corpos. Um corpo sozinho tem força? Não. E é isso que eu gostaria que vocês anotassem aí, tá? Registre, por favor, o que é força? Força é o resultado da interação entre dois corpos. Anota aí, olha só. É o resultado da interação entre dois corpos. Ou seja, grifa a palavra dois. Porque se não tiver dois, não tem força. Tudo bem? O cara pode ter energia. Força não. Aqui. Aí, nós vamos cair num outro pequeno problema aqui. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de força. Tá? Vou colocar aqui meu primeiro tipo de força. São chamadas de forças de campo. Forças de campo. Tá? E o segundo tipo de força, Michel? O segundo tipo de força, elas são chamadas de forças de contato. Forças de campo, forças de contato. Como assim? Me explica. É simples, gente. Forças de campo são aquelas que atuam à distância. Tá? Por exemplo, se eu solto este giz,
que acontece com ele? Ele cai. E por que é que esse giz cai? Porque ao redor da Terra existe um campo gravitacional e este campo, né, interage com este corpo, ou seja, a Terra está atraindo esse giz, tá? Porque esse giz está dentro do campo. Não precisa ter contato. Essa força é chamada de força de campo. E aí nós temos a força elétrica, a força magnética e a força peso, força gravitacional, que nós vamos conversar sobre ela no futuro, não tenham pressa, tá? Não vou nem escrever aqui não, porque depois, né, nós disponibilizamos outros materiais para vocês, tá bom? E as forças de contato são aquelas que obrigatoriamente necessitam de um contato físico, tá? Como é o caso, por exemplo, da força de atrito, tá? Da força de tração, da força normal, são forças que precisam de um contato físico. Mas os tipos de forças, cada um deles, serão trabalhados depois. Com calma, uma a uma, sem pressa, tá bom? Basta você saber que nós temos forças de campo, que são forças de ação à distância, e forças de contato, que exigem, né, o contato físico. Bom, entendido isso, essa noção de força, a gente consegue avançar um pouquinho, tá? E agora sim, eu vou discutir com vocês o princípio da inércia, tá? Então, se eu pegar e abrir o meu dicionário, né, você pode fazer esse exercício se você quiser. Se você abrir o seu dicionário aí, seja o virtual ou seja o dicionário físico, e procurar a palavra inércia, você vai lá, tá? Quando você conseguir o significado físico, porque você vai encontrar um significado físico, um significado químico, enfim, você vai olhar o significado físico. Neste significado vai estar escrito assim, que é uma resistência à aceleração, é uma resistência ao movimento. Mas fica difícil entender só desse jeito. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, imagina que, tá, eu tenho um corpo, e este corpo está parado. Tá? Se esse corpo está parado, ele tem uma tendência natural de permanecer no estado em que ele está, ou seja, parado. Ele só vai mudar de estado, ou seja, ele só vai ganhar velocidade se uma força agir sobre ele. Se eu não tiver uma força externa que empurre esse corpo vai permanecer parado. Ou seja, a primeira lei de Newton me diz isso. Todo corpo que está em repouso tem a tendência de permanecer em repouso até que uma força externa atue sobre ele. E a mesma coisa acontece com o movimento, tá? Que aí é menos intuitivo. O corpo que está parado é mais fácil de compreender. Para o corpo que está em movimento é mais difícil de entender, tá? Mas vamos tentar o seguinte, ó, imagina que eu tenho um corpo que ele está se movendo com uma velocidade constante, tá? Então, imagina que eu tenho uma pista bem lisa, né, bem lisa, e eu pego uma bola bem lisa, né, pulo, né, dou uma polida nela e jogo esta bola na pista, tá? Por que que um corpo para? Porque existe atrito, tá? Então, se eu jogar uma bola lisa numa superfície perfeitamente lisa, o que vai acontecer? Essa bola vai rolar, vai rolar, vai rolar indefinidamente. Ou seja, o corpo que está em movimento, ele tem uma tendência natural de manter o seu movimento. E é importante dizer que é retilíneo, uma pista reta, tá? Se eu jogar ele numa pista curva, ele vai sair da curva. A gente também vai estudar isso. Não tenho pressa, tá? Até que uma força externa também atue sobre ele. Ou seja, todo corpo em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, com velocidade constante, tem a tendência de manter este movimento com velocidade constante. Tá? Agora, isso, tá, é o que vem escrito em qualquer livro. Tá? Todo corpo em repouso tem a tendência de permanecer em repouso, até que uma força atue sobre ele. Todo corpo em movimento retilíneo e uniforme tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo e uniforme, até que uma força atue sobre ele. Beleza.
Você pode anotar isso. Eu não vou escrever no meu quadro isso agora não, tá? Mas você já vai entender por quê. Porque a palavra-chave aqui, é isso que eu quero, porque a gente precisa do detalhe, a gente precisa de algo mais. Se isso que eu acabei de te dizer está escrito em qualquer livro, a gente precisa do diferencial. Então, antes do diferencial, eu vou dar exemplos para vocês. Então, imagine o seguinte, que eu estou dentro de um ônibus, por exemplo, tá? Em pé, entrei no ônibus, estou chegando ali onde eu vou ficar, até o meu ponto, e de repente o motorista, ele freia, ele pisa no freio do ônibus com tudo. Quando o motorista pisa no freio, o ônibus tem a tendência de parar. Só que eu, dentro do ônibus, tenho a tendência de permanecer com a mesma velocidade que eu tinha, que era a velocidade do ônibus. Então, o que acontece comigo? Eu caio, é óbvio, e viro motivo de chacota no ônibus. É sempre assim. A mesma coisa, se eu estou, sei lá, num skate, estou descendo lá uma rua bastante inclinada de skate, a mão massa, de repente lá na rua tem uma pedrinha assim, ó, que eu não percebi, e a pedrinha enrosca na rodinha do skate e o skate para. Quando o skate para, o que acontece comigo? Eu paro em cima do skate bonitinho? Não, eu vou embora, meto a cara no chão. E é natural isso. E isso acontece por conta da inércia, tá bom? Agora vamos ao aprofundamento. A palavra que não quer calar, a palavra mais importante de todas. Toda vez que você ler ou que você pensar no termo inércia, eu quero que você faça o seguinte. Olha só, toda vez, sem exceção, que você pensar no termo inércia, você vai escrever do ladinho a palavra equilíbrio. Equilíbrio. Essa talvez seja a palavra mais importante, porque é esta palavra aqui que aparece onde? Nos enunciados dos exercícios. Ele não fala inércia. Nenhum problema coloca lá no título inércia. A menos que seja lá para o 9º ano, para o 8º ano, defina inércia, dê um exemplo de inércia, que é isso que eu acabei de te dizer até agora. Qualquer exercício de ensino médio mais pegado, pensando num vestibular ou pensando num aprofundamento, ele vai dizer para você o seguinte: um corpo encontra-se em equilíbrio. A palavra equilíbrio, gente, a palavra equilíbrio, você já vai grifar ela. Porque a palavra equilíbrio está relacionada com inércia. De que forma? Pela definição. Todo corpo em equilíbrio, tem sobre ele atuando uma força resultante igual a zero. Exato. Ou seja, imagina que eu tenho um corpo aqui, lembra do cabo de guerra, que talvez vocês já tenham vivenciado isso em alguma gincana, numa aula de educação física, enfim. Tá? Você tem um grupo de pessoas que puxam para um lado e um grupo de pessoas que puxam para o outro. Se a força que está sendo exercida no cabo para a sua esquerda for igual à força que está sendo exercida no cabo para a direita, o cabo não se desloca nem para lá e nem para cá. O sistema fica em repouso. E isso tem a ver com equilíbrio, ou seja, a força que o pessoal faz para um lado se anula com a força que o pessoal faz para o outro. Isso é força resultante igual a zero. E sempre que eu tenho minha força resultante igual a zero, tá? Obrigatoriamente minha aceleração é zero. Tá? Michel, então o corpo não se move? Ele pode se mover, mas sem aceleração. É uma outra confusão. Um corpo, ele pode estar em movimento, mas não estar acelerado. Tá?
E isso é muito importante. Então, sempre que a força resultante for zero, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, eu tenho duas possibilidades. Primeira possibilidade, a velocidade do corpo é igual a zero. E este corpo está em repouso. Ou, segundo, a velocidade deste corpo é constante. E aí esse corpo está em movimento retilíneo e uniforme. E aí eu volto para a minha definição. Todo corpo em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio. Ou seja, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E todo corpo com velocidade constante tende a permanecer com velocidade constante. Tá? Então, essa aqui é a ideia, é a teoria de inércia. Agora eu vou fechar esse nosso primeiro bate-papo sobre leis de Newton. Vou fechar como? Vou voltar para a definição do dicionário. Porque no dicionário ele me dizia o seguinte, que inércia é a resistência à aceleração. Aí eu te pergunto, imagina o seguinte, eu vou no supermercado, eu tenho dois carrinhos, um que está lotado de compra e o outro que está vazio. E aí eu faço a mesma força nos dois carrinhos. Qual deles sai do lugar primeiro? Qual deles acelera primeiro? O cheio ou o vazio? O vazio, né? Portanto, o carrinho que tem mais compra, ele tem mais massa. E quanto mais massa, mais difícil tirar ele do lugar. Ou seja, quanto maior a massa, maior a tendência de permanecer em equilíbrio. Ou seja, anota, porque é isso que é importante. Você vai descrever aí o seguinte, vou até colocar aqui, ó, um asterisco para você, bem grandão, e você vai anotar. Você vai escrever assim, inércia é a medida da massa. Ponto. Grifa inércia e grifa massa. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, mais inércia ele tem. Mais difícil tirar ele do repouso e mais difícil de alterar a velocidade dele. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro bate-papo sobre leis de Newton. Tá? Conversamos um pouquinho sobre força, tentamos entender a ideia de equilíbrio, chegamos no princípio de Newton, tivemos exemplos e fechamos com uma definição extremamente importante. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Se você gostou, curte aí, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo bate-papo de física básica, beleza? Tchau, tchau!